Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da lição deste trimestre. Já estamos na lição de número 12. O título da lição dessa semana é Peço que me mostres a tua glória. Lembrando que na semana que vem nós encerraremos esse trimestre na lição de número 13 e logo na sequência nós iniciaremos um novo trimestre, o último trimestre do ano de 2025. Praticamente aí já nos encaminhando aí para o final deste ano de 2025. E também gostaria de comunicar a você que ainda não viu, no nosso canal, nós começamos essa semana a lançar vídeos com outras temáticas além da escola sabatina. Então já temos um vídeo lá, na semana que vem já vamos lançar outro vídeo e vamos aí com frequência lançando vídeos com outras temáticas além do vídeo da escola sabatina. Então continuaremos semanalmente colocando aqui o resumo da semana da lição da escola sabatina e além desse vídeo, então nós começaremos aí a abordar aí outras temáticas que também são importantes e edificantes para a vida de cada um de nós. Então convido você também a estar lá assistindo esses vídeos aí com outros temas que estarão sendo postados aí no nosso canal. Então, na lição da semana anterior, como de costume, nós fazemos sempre uma breve revisão daquilo que nós vimos na lição da semana anterior, para fazer o link aí, então, com a lição da semana. Na semana passada, nós estudamos o livro de Êxodo, o capítulo 32. No capítulo 32, nós vimos ali o momento onde o povo se apostatou, o afastamento máximo do povo, que se afastou então de Deus, a ponto de solicitar, a ponto de pedir a Arão que fizesse um outro Deus, para que eles adorassem então esse outro Deus e seguissem esse outro Deus, que esse outro Deus seria o guia deles. Enfim, o povo então se afastou tanto de Deus a ponto de fazer esse pedido. Mas vimos ali então também, Moisés, ao retornar do monte, já avisado, Deus já avisou Moisés o que estava acontecendo, e Moisés retorna então com as tábuas dos mandamentos, das tábuas da aliança, e perante o povo Moisés quebra essas tábuas, demonstrando a quebra da aliança. Mas logo na sequência nós vemos Moisés intercedendo por aqueles que se arrependeram. Então a gente vê ali basicamente um simbolismo também daquilo que Deus ele faz por nós no santuário celestial perante o Pai, intercedendo por nós. Então nós nos arrependemos dos nossos pecados e temos então Cristo como um sumo sacerdote intercedendo pelo Pai lá no santuário celestial, trabalhando então em favor da humanidade, em favor de nós pecadores. Cristo está lá trabalhando em favor de nós, assim como Moisés intercedeu pelo povo perante Deus. E na lição dessa semana, então, dando sequência, nós estamos estudando já o capítulo 33 e o capítulo 34. Eu sei que você está cansado de escutar eu falar isso em todos os vídeos, mas vale muito a pena você ler o capítulo por completo. A lição ela não traz o capítulo por completo, vai trazer alguns textos para contextualizar, mas é muito válido você estudar o capítulo por completo. Então, nessa semana, capítulo 33 e o capítulo 34 do livro de Êxodo. E é interessante que nós estamos aprendendo essa semana, no exemplo de Moisés, como que nós podemos crescer no conhecimento de Deus, como nós podemos crescer nessa caminhada com Deus, buscando conhecê-lo cada vez mais. E na lição de sábado já traz aqui uma analogia, uma forma da gente compreender essa ideia muito interessante, dando o exemplo de uma pessoa, de um jovem que ele está no início do seu ensino fundamental. Ali ele tem uma gama de conhecimentos ali, onde ele tem que adquirir esses conhecimentos para poder então ser aprovado no início ali do seu ensino fundamental. Mas esses conhecimentos são limitados à fase que ele está dos seus estudos. Quando esse jovem chegar lá no final do ensino médio, ele vai ter acrescentado outros tantos conhecimentos. Para que ele tenha então uma educação adequada, ele terá que adquirir todos esses conhecimentos. Porque se ele continuar com os mesmos conhecimentos que ele adquiriu somente lá no início do ensino fundamental e não ter acrescentado mais nada, a sua educação será considerada ineficaz. Então, esse conjunto de conhecimentos que ele adquire no ensino fundamental é suficiente para ele no nível do ensino fundamental.
mas lá no nível do ensino médio, ele tem que ter outros conhecimentos para que o ensino dele, né, seja considerado eficiente. Na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, é da mesma forma. Nós precisamos entender que o conhecimento, né, que nós vamos ter de Deus nunca será suficiente. Nós temos um conhecimento hoje, suficiente para nós hoje, mas diante do nosso relacionamento com Deus, esse conhecimento ele vai aumentando, ele vai se tornando mais complexo, a gente vai conhecendo mais e mais. E a gente vai ver então, dentro desse contexto de Êxodo 33 e 34, né, aprendendo aqui com Moisés essa ideia, né, de como que Moisés, apesar de conhecer Deus bastante, né, de um relacionamento que ele já tinha, ele entende que precisa conhecer mais. Ele entende que cada vez precisa conhecer mais, porque quanto mais ele conhece, mais ele percebe que pouco ele conhece, né? A ideia basicamente é essa. E aqui então, em Êxodo capítulo 33, no verso 7 a 11, vamos ler juntos? Em Êxodo capítulo 33, verso 7 a 11, diz assim: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Então perceba o seguinte, a primeira curiosidade aqui é a gente perceber a localização dessa tenda. E mais uma vez o texto fala, a tenda estava fora do arraial, né? E entendendo também que a partir dessa percepção, a tenda fora do arraial, você vê a menção dessa tenda aqui nesse contexto histórico, antes da construção do tabernáculo, né? Isso nos faz compreender, né? Isso nos faz entender, ou sugere a nós que essa tenda era usada ali de forma provisória até que o tabernáculo terminasse de ser construído, né? Tabernáculo esse que seria construído ali no meio do povo, né? Onde as tribos estariam localizadas de forma ordenada ao redor do tabernáculo. Então perceba que quando você vê a tenda fora do arraial, você percebe que tanto essa localização, tanto essa menção histórica mostram que era algo provisório, onde Moisés iria ali consultar ao Senhor no lugar provisório até que o tabernáculo ele fosse então construído, terminasse a construção do tabernáculo, né? A gente já viu nas lições anteriores que Deus já tinha orientado com relação à construção do tabernáculo. Então uma tenda ali que era utilizada numa localização específica de forma provisória para Moisés consultar ao Senhor, né? Então a gente vê ali que no verso 11, né, que o Senhor falava a Moisés face a face, como um amigo. Perceba que a ênfase aqui nesse verso é justamente a gente perceber que eles falavam face a face como um amigo, ou seja, como que um amigo fala com o outro? De forma íntima, né? Então o verso ele enfatiza essa intimidade que Moisés tinha com Deus, né? Ao conversar com Deus, eles falavam como um amigo. E aqui já fica uma lição para a gente, uma reflexão, melhor dizendo, né? Para a gente se perguntar como que a gente conversa com Deus, né? Como que você conversa com Deus? Como que você se relaciona com Deus? Essa intimidade ela é extremamente necessária dentro do contexto no qual nós estamos estudando essa semana, que é crescer no conhecimento do Senhor, né? Nos aprofundarmos no conhecimento do Senhor. Como que nós vamos nos aprofundar no conhecimento de Deus se nós não nos relacionamos intimamente com Ele? Como que eu conheço uma pessoa
me relacionando intimamente com ela. Como que você conhece o seu amigo? Se relacionando intimamente com ele. Perceba que se nós temos uma relação superficial com alguém, nós jamais conheceremos de fato esse alguém. Isso eu acredito que você vai concordar comigo. Você só conhece de fato alguém quando você se relaciona intimamente com essa pessoa. Então, quando você conhece um amigo, que você se relaciona intimamente com ele, conhece o seu cônjuge, porque você se relaciona intimamente com o seu cônjuge, com seus pais, porque você tem uma relação íntima com seus pais. Então, assim, com Deus não é diferente. Como que eu vou crescer, nesse conhecimento de Deus se eu não me relaciono intimamente com Ele? Se a minha relação é superficial com Deus, e aqui vale essa reflexão, a gente se perguntar como que está a nossa relação com Deus, e a nossa relação com Deus muito depende de nós, muito mais de nós do que de Deus, porque Deus, na verdade, ele já está simplesmente desejoso de se relacionar com toda a humanidade. Depende de nós irmos até Ele, Ele vai, nos busca, mas a nossa resposta é que vai definir se essa relação vai existir ou não. Então, vale essa reflexão para a gente já pensar como que está a nossa relação com Deus. Moisés, ele se relacionava intimamente, conversava face a face como um amigo, de forma íntima. A ênfase no verso é justamente essa questão dessa intimidade. E logo na sequência, nós temos no verso 12 até o verso 17, acompanhe comigo. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Então perceba que Moisés, ele entendia que necessitava conhecer Deus num outro nível, porque veja que ele fala, no verso 13, agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, me faça saber o teu caminho, e para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Que a pergunta que fica é justamente essa: Moisés não conhecia Deus? Diante de tudo que nós já estudamos, desde o início de Êxodo, Moisés não conhecia Deus? É evidente que ele conhecia. Mas veja que Moisés entende que precisa conhecer num outro nível. Lembra no início da lição aqui que nós acabamos de abordar a ideia do jovem que estava ali no ensino fundamental e passa para o ensino médio? Se ele vai para o ensino médio com o mesmo conhecimento do ensino fundamental, o seu conhecimento passa a ser limitado, ou seja, um conhecimento que era suficiente no ensino fundamental passa a ser limitado se esse conhecimento ele não foi aprofundado conforme ele foi passando de ano, até chegar no ensino médio. Então Moisés aqui, ele entende dessa forma. Ele tinha uma relação com Deus, ele conhecia Deus, mas ele entendia que precisava conhecer num nível mais profundo. Precisava passar de nível, precisava passar de ano, precisava passar de série, Essa é a ideia. E é essa percepção que nós precisamos ter. Não podemos nos apegar a um conhecimento de Deus apenas, mas precisamos nos aprofundar, e ao nos aprofundarmos, vamos perceber que ainda pouco conhecemos e que jamais conheceremos completamente. Por isso, nós precisamos nos aprofundar nesse relacionamento com Deus, nessa intimidade com Deus, para conhecê-lo ainda melhor. Moisés, ele tinha um conhecimento, Moisés tinha um relacionamento com Deus. Veja que nós estudamos no início da lição, quando Moisés estava em Midian, o momento onde Moisés ele vai tendo um contato com Deus durante esses 40 anos em Midian, depois de ter passado 40 anos no Egito, ele vai para Midian, passa 40 anos em Midian. Perceba que ele tem um contato com Deus. É o momento onde ele escreve os primeiros livros da Bíblia, Jó e Gênesis. Conversamos sobre isso no início da lição desse trimestre. Então, ele tem um conhecimento, ele tem um contato, ele tem uma relação que no decorrer do texto a gente vê que vai se aprofundando cada vez mais. Que é um relacionamento que vai se tornando mais profundo cada vez mais. E Moisés, ele sente a necessidade de conhecer Deus num nível mais profundo. Essa é a ideia. Por isso aqui, nós estamos estudando justamente, aprendendo aqui com a história de Moisés, como nós podemos nos relacionar com Deus, como nós podemos conhecer melhor Deus, e justamente Moisés aqui está nos mostrando a maneira.
nos relacionando intimamente com Deus. E na sequência eu separei um texto aqui da lição de segunda-feira que diz o seguinte: esse conhecimento que Moisés queria não era mera compreensão intelectual de Deus, mas um conhecimento de sua pessoa adquirida pelo relacionamento. Então é uma frase importante, né? Não é um conhecimento intelectual que Moisés estava buscando. Quero conhecer Deus aqui, um conhecimento a nível intelectual. Não, é um conhecimento de sua pessoa que era adquirido a partir do relacionamento, né? E é interessante que nós precisamos pensar nessa ideia, refletir sobre essa ideia, porque muitas vezes nós nos pegamos, né, pensando da seguinte maneira: porque a outra pessoa precisa conhecer mais Deus, porque fulano precisa conhecer Deus, porque ciclano precisa se relacionar com Deus. A ideia não é essa aqui daquilo que nós estamos estudando. Eu preciso conhecer Deus. Eu preciso me relacionar com Deus. Daniel, mas eu já conheço. É essa a ideia que nós estamos abordando. Nós nunca conheceremos o suficiente. Nós precisamos passar de ano, precisamos passar de nível, precisamos nos aprofundar nesse conhecimento. Então, nunca é somente o outro que precisa conhecer Deus. Sempre eu preciso conhecer Deus. Eu também preciso conhecer Deus, né? Talvez cada um dentro de um nível, né? Talvez uma pessoa que não conheça Deus, que nunca foi apresentada a Deus, precisa conhecer num nível mais básico inicialmente, mas no decorrer da sua vida esse nível vai sendo aprofundado. Eu que já conheço Deus, então não preciso conhecer? Não, também preciso conhecer no outro nível, né? Preciso me aprofundar ainda mais, mas também preciso. No final, todos precisamos conhecer Deus. Todos precisamos continuar conhecendo Deus. E aqui, como nós falamos essa frase aqui anteriormente, né, não é um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento da pessoa de Deus a partir de um relacionamento, né? Esse é o ponto. Reflexões importantes e profundas isso, né? É uma lição, né, que nós precisamos realmente entender, que fala diretamente para nós, sempre para nós, né? Essa é a ideia. Às vezes a gente se pega, porque alguém precisa ouvir isso, porque fulano precisa ouvir aquilo, mas eu preciso ouvir, eu preciso entender e eu preciso conhecer Deus, né? Eu estou ouvindo um latido aqui, não sei se você está ouvindo um latido aqui no fundo, deve estar ouvindo, mas vamos dar sequência aqui, porque eu já gravo aqui já num horário bem avançado, mais ou menos agora são 1h15 da manhã, e se eu não gravar essa hora fica complicado. E geralmente é o horário mais silêncio, né? Mas agora tem um cachorrinho aí perturbando aí, mas vamos dar sequência aqui na lição. Espero que não seja, não impeça, né, de compreendermos aqui a mensagem que está sendo aqui transmitida a partir da lição de Escola Sabatina. Bem, na sequência da lição de terça-feira, nós temos aqui o capítulo 33 de Êxodo, do verso 18 ao verso 23, com uma ênfase aqui no verso 19. Então, Moisés ele quer conhecer Deus. E aqui no verso 18, né? Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. E aí no verso 19 respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Veja que Moisés ele pede então, né, para conhecer a glória de Deus, né? Que Deus mostre a sua glória para ele, melhor dizendo, e na sequência Deus ele responde: farei passar toda a minha bondade diante de ti, né? E a bondade é um elemento chave do caráter de Deus, né? Então, quando Moisés pede para ver a glória de Deus, a resposta de Deus é: farei passar toda a minha bondade diante de ti. A bondade, como nós falamos, é chave para o caráter de Deus. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 34, verso 8. Você que está acompanhando com a sua Bíblia na mão. Salmos 34, verso 8. Deixa eu só abrir aqui para a gente ler juntos e entender essa ideia da bondade de Deus como chave do seu caráter. Salmo 34, verso 8. Diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provai e vede que o Senhor é bom. Lá em Mateus 19, 17,
ainda dentro desse contexto da bondade de Deus, Mateus 19:17. O cachorrinho resolveu realmente atrapalhar a gente aí, mas vamos dar sequência aqui. Não vamos parar não, vamos até o final. Com certeza aí o inimigo não vai atrapalhar a gravação do vídeo. Vamos lá. Mateus 19:17 diz assim: Respondeu-lhe Jesus, aqui no contexto do jovem rico, né? No contexto do jovem rico, Jesus ele responde assim: Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Veja, bom somente existe um, né? Então aqui a ideia é vermos que Deus é a única fonte absoluta do bem. Então perceba que quando Jesus, né, quando Deus fala, farei passar toda a minha bondade perante ti, né, quando Moisés ele pede para ver a glória de Deus, Deus está respondendo justamente ao meu caráter que você vai ver, é o meu caráter, porque a bondade ali, a gente, né, como a gente conversou, é um elemento chave do caráter de Deus. A gente percebe aqui nos textos que Deus é a única fonte absoluta de bondade. E aí na sequência a gente vê que Deus ele vai revelar a si mesmo. No capítulo 34, já iniciando então o capítulo 34 de Êxodo, verso 6 ao verso 8, diz assim: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Veja que Deus fala que vai passar a sua bondade perante Moisés. Quando, então, você vê, e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo. Então, quando ele vê a bondade, né, do Senhor passando, olha o que ele vê, né? Senhor compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia, fidelidade, guarda a misericórdia, perdoa a iniquidade, né, perdoa a transgressão e o pecado. São as características que ele vê, né? Então a gente vê aqui, ó, somente quando vemos e admiramos suas qualidades excepcionais que começamos a amá-lo. Então, o amor que leva ao desejo de servi-lo e a obedecê-lo, né? Então você vê, Moisés ele enxerga todas essas características quando ele vê a bondade, porque Deus falou que a sua bondade passaria sobre ele, perante ele. E aí a lição ela traz esse complemento, né, que é quando nós vemos e admiramos essas qualidades de Deus, né, essas qualidades excepcionais, né, compassivo, clemente, guarda a misericórdia, perdoa a transgressão, perdoa o pecado. Quando nós então vemos e admiramos essas qualidades, é que vamos começar então a amá-lo verdadeiramente. E a partir desse amor, né, que vai levar então o desejo de servi-lo e obedecê-lo. Lá em João, 1 João capítulo 4, 19, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João 4, 19, João 4,19, diz assim, ó, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E Ele nos ama primeiro porque Ele é bom. É a chave do seu caráter, a sua bondade, que o leva a ser um Deus misericordioso, clemente, que perdoa a iniquidade, que perdoa os pecados. E ao enxergar isso, ao entender isso, porque Ele nos amou primeiro, aí nós vamos amá-lo. Veja como que essa relação com Deus ela vai se construindo a partir do conhecimento que nós temos dele, como ele vai se aprofundando, como nós vamos compreendendo melhor a Deus, por mais que nós jamais vamos compreendê-lo completamente, é evidente, vamos passar uma eternidade, né, o conhecendo um pouco mais cada dia, mas a partir desse entendimento nós compreendemos o seu amor e vamos então também amá-lo. Por quê? Porque ele nos amou primeiro, porque nós compreendemos, né, então vemos e admiramos essas qualidades excepcionais que Moisés viu quando Deus fez passar por ele toda a sua bondade. Veja que construção de relação, né, incrível, né, entre Deus e os seres humanos. Lembrando que aqui nós estamos falando de Deus, que é o Criador, e a sua criatura.
Deus e sua criatura, mas como que Deus ele deseja essa relação, como que Deus deseja se revelar para a humanidade, como que Deus deseja, né, mostrar o seu caráter para a humanidade, né, e ter essa relação contínua que levará a humanidade a conhecê-lo ainda mais. É um Deus realmente incrível, um Deus sensacional. E aqui para fechar, nós temos aqui no verso 29 de Êxodo capítulo 34, verso 29, diz assim, capítulo 34, quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Veja que nesse momento, Moisés aqui já havia subido ao monte outras vezes, né, quando Moisés recebeu as primeiras tábuas, quando Moisés ele foi intercedido pelo povo, né, Moisés ele subiu no monte algumas vezes, e nesse momento é relatado que quando Moisés ele volta, ele desceu do monte, a pele do seu rosto resplandecia depois de Deus haver falado com ele. Então, depois desse momento, né, específico, onde Deus mostra a sua bondade, né, que é a chave para o seu caráter, e Moisés então enxerga, né, a bondade de Deus e compreende a bondade de Deus, tanto que ele clama, né, Senhor clemente, Senhor longânimo, misericordioso, né, tudo aquilo que a gente já falou. E Moisés então ele tem o seu rosto, né, a pele do seu rosto resplandecendo. E é interessante que aqui fica uma reflexão, né? Quando nós nos comunicamos com Deus, quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós passamos a conhecer mais a Deus, nós vamos refletir aquilo que nós estamos aprendendo. Quando nós conhecemos o caráter de Deus, nós vamos refletir o seu caráter na nossa vida. E as outras pessoas verão Deus a partir de nós, né? Verão a presença de Cristo Jesus na nossa vida. Então, o conhecimento de Deus, que não é um conhecimento meramente intelectual, né? O conhecimento que nós temos de Deus, que não é um conhecimento meramente intelectual, mas é um conhecimento a partir de um relacionamento, vai nos levar a refletir aquilo que nós estamos compreendendo. E esse é o desejo de Deus, se fazer conhecer para nós e, através de nós, fazer outras pessoas conhecê-lo. Então, que Deus ele possa nos usar a partir do momento onde nós conhecemos a Ele, possamos então levar outras pessoas ao conhecimento de Deus. É uma lição particularmente, né, que falou muito para mim, né, ao entender ainda mais que eu preciso conhecer mais Deus. Né? Eu quero conhecer mais a Deus. Eu quero refletir mais o caráter de Deus. Para isso eu preciso conhecê-lo mais. E eu desejo, né? Eu sempre termino aqui, né, que o seu desejo seja aquilo, né, que você possa fazer aquilo, mas eu quero terminar dizendo que eu desejo conhecer mais a Deus. Eu desejo conhecer mais a Ele. Eu desejo conhecê-lo melhor, cada dia mais, e poder refleti-lo cada dia de forma melhor. Né? E que esse possa ser também o seu desejo. Que Deus te abençoe, foi um grande prazer estar aqui com você mais uma vez. Nós nos veremos então na próxima semana, na última lição desse trimestre, e depois, não esqueça, já iniciaremos aí o novo trimestre para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe, até a semana que vem. Tchau, tchau.